Católica para mais uma formação católica e nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com muita alegria que eu te acolho. Hoje para partilharmos sobre a adoração. A adoração a Jesus Eucarístico, um tema muito interessante que muitas vezes a gente deixa de praticar por falta de conhecimento. Então, o meu objetivo aqui hoje é que a gente possa partilhar um pouco e ter mais conhecimento sobre a adoração. A adoração é aquele momento que a gente vai na igreja e que a gente tem ali Jesus no ostensório. O ostensório é aquela peça bonita, dourada, e Jesus Eucarístico no centro. Jesus Eucarístico ali no centro, exposto para a adoração. Normalmente, na igreja, a adoração é feita dia de quinta-feira. Então, normalmente, às quintas-feiras, as igrejas abrem para que nós exponhamos o Santíssimo Sacramento no ostensório para que nós possamos adorá-lo. Mas por que dia de quinta-feira, você sabe? Dia de quinta-feira é o dia que foi instituído a Eucaristia, é o dia da Santa Ceia. Então, até na meditação do Santo Terço, no dia de quinta-feira, a gente medita os mistérios luminosos. E o último mistério luminoso é a instituição da Eucaristia. Então, a quinta-feira é um dia que a gente tem reservado para adoração. Não significa que a gente só possa adorar Jesus dia de quinta-feira. A gente pode adorar Jesus todos os dias. Se possível, Jesus Eucarístico exposto ali no ostensório. Caso ele não esteja exposto, a gente pode adorá-lo no sacrário. O sacrário é aquela peça retangular, quadrada, algumas são até circulares, normalmente dourada, que fica numa posição de destaque na igreja e com uma vela ao lado, uma lâmpadazinha vermelha para sinalizar que ali nós temos o corpo de Cristo, ou seja, as partículas do corpo de Cristo, que ao final da missa não é consumido, ele é guardado numa âmbula, que é aquela taça, entre aspas, onde a gente vai carregar o corpo de Cristo. Daí vem o nome ambulância, que carrega o corpo. A âmbula, depois da missa, ela é colocada no sacrário. Então, a gente sabe que se a gente chega numa igreja e tem um sacrário e aquela luzinha está acesa ao lado do sacrário, é sinal de que ali dentro está Jesus Eucarístico. Então, a gente também pode fazer a adoração diante do sacrário. Caso nenhuma dessas situações seja possível, eu também posso adorar Jesus em casa, no meu quarto, na minha oração pessoal. Não tem problema algum. A diferença é que você sabe que Jesus ele está presente na Eucaristia. Então, ali você está diante de Jesus. E é importante que a gente tenha um tempo para estar adorando Jesus. Para aqueles que podem, se você tem possibilidade, na quinta-feira, numa saída do trabalho ou da sua faculdade, para ir fazer sua adoração, vá, porque vale muito a pena. E a gente vai falar sobre isso hoje. Se a gente pegar aqui na Bíblia, no Evangelho de João capítulo 4, versículo 23 e 24. João 4, versículo 23 e 24, a gente tem a seguinte colocação de Jesus: mas vai chegar a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é preciso que aqueles que o adoram, o adorem em espírito e verdade. Meus amados, nós somos chamados a adorar a Deus. Então, a adoração que a gente faz na igreja é uma adoração destinada a Deus. E o que eu preciso fazer? Existe alguma regra? Não, eu posso simplesmente chegar e conversar com Jesus. Jesus ele está lá nos esperando, Então não tem muita formalidade. Então eu vou passar algumas orientações, mas basta que você vá para a igreja, basta para que você esteja ali contrito em oração, de olhos fixos no Senhor, que vai estar ali no ostensório, e abrir o seu coração para Ele. Então, assim, eu costumo dizer que Jesus está ali nos esperando para que a gente vá conversar com Ele. Eu recomendo que antes da gente fazer pedidos, que a gente agradeça a Deus, que a gente reconheça a Deus como Senhor, como Salvador, faça um momento de louvor antes de você fazer qualquer pedido e depois você desabafa com Ele como se estivesse conversando com um amigo. Jesus quer ser nosso amigo. Então, é chegar na igreja, você se prostrar, você se colocar de joelho como referência ao nosso Deus. É o Deus que está ali presente
na Eucaristia, Jesus Eucarístico. Você abrir seu coração, você chorar, você colocar aquilo que você tem, as suas angústias, medos, também as suas alegrias, partilhar e agradecer a Ele. Então aquele é um momento seu com Ele, seu com Jesus. E algo importante é que, assim, quando a gente vai à praia, por mais que a gente não fique no sol o tempo todo, estou ali debaixo de um sombreiro, a gente passa 1, 2 horinhas ali, 1 horinha na praia. Quando a gente sai de lá, a gente percebe que a gente está bronzeado. Né? Se a gente pegou alguma coisa, pode não estar tostado, mas a gente percebe que a gente pegou uma cor ali por estar ali exposto ao sol, mesmo estando sobre um sombreiro. Né? A Eucaristia, Jesus Eucarístico é a mesma coisa. Por mais que você vá lá, fique diante de Jesus e não fale nada, só o fato da gente se colocar na presença de Jesus, a gente já recebe as graças, as bênçãos e o amor que Jesus derrama sobre nós por estar na presença dele. Então, se você não tiver nada para dizer para Jesus, simplesmente vá para lá e permaneça lá com ele. Chegue lá, se ajoelhe, faça o sinal da cruz, se coloque ali e diga, Senhor, eu estou aqui, não tenho nada para te falar, mas estou aqui à tua disposição. E fique lá contemplando Jesus Eucarístico. Ao passar do tempo, você vai perceber que você vai criando intimidade com Jesus. Percebe? Você vai começando a partilhar sobre a sua vida, sobre as suas preocupações, sobre as suas angústias, com aquele que tudo pode realizar em nossas vidas, que é o nosso Senhor e Salvador. Então, não precisa de uma regra. Eu vou passar aqui algumas orientações, mas se você simplesmente quiser ir para permanecer na presença de Jesus, faça isso. Tem até um documento da igreja que fala sobre, me fugiu a palavra agora, sobre as indulgências, o documento da igreja, o manual de indulgências da igreja. O fato de você ir para a adoração e ficar 30 minutos lá na presença de Jesus, focado, concentrado com Ele, isso dá indulgências para a gente. Depois eu vou botar um link aqui falando sobre as indulgências. Então, o fato de você permanecer na presença de Jesus Eucarístico, isso faz com que você também receba indulgências. Tá? Bom, eu não poderia falar da Eucaristia, de adoração ao Santíssimo Sacramento, sem falar de uma figura que é o apóstolo da Eucaristia, São Pedro Julião Aimar. Quem foi esse santo, né? Ele foi um padre da Igreja Católica, ele nasceu na França em 1811, é conhecido como apóstolo da Eucaristia, foi um grande difusor da Eucaristia e da adoração eucarística dentro da Igreja. Ele contribuiu para a Igreja fundando 2 congregações religiosas dedicadas à promoção da adoração eucarística, que é a Congregação do Santíssimo Sacramento e as Servas do Santíssimo Sacramento. Então, São Pedro Julião Aimar foi o fundador dessas congregações. Ele foi um grande incentivador da comunhão frequente, né, e da exposição solene do Santíssimo Sacramento. Então, hoje, se a gente tem a exposição de Jesus Eucarístico, também é graças ao esforço de São Pedro Julião Aimar. Ele faleceu em 1868, foi beatificado em 1925 pelo Papa Pio IX, e foi canonizado em 1962 pelo Papa João XXIII, né, reconhecendo seu legado duradouro e sua influência na renovação da devoção eucarística na Igreja Católica. E o passo a passo que eu vou dar é baseado nesse livrinho, um livrinho de São Pedro Julião Aimar, onde ele fala sobre ensinamentos práticos de São Pedro Julião Aimar sobre a adoração eucarística. Ele deixou muitos escritos, né, sobre a adoração. Ele tem muitos livros publicados com os pensamentos dele. E uma coisa interessante sobre ele, São Pedro Julião Aimar, alguns fatos. Quando ele era criança, aí desde criança, ele sempre teve esse amor por Jesus Eucarístico. E aí, ele quando tinha 5 anos de idade, a mãe dele levava ele para a missa desde cedo. E quando a irmã dele comungava, ele ficava do lado da irmã, porque ele dizia que ali ele conseguia sentir a presença de Jesus Eucarístico dentro da irmã. Por vezes, quando terminava a missa, ele sumia e a mãe ficava desesperada procurando por ele ainda criança. E quando percebia, ele estava diante do sacrário adorando a Jesus. Então, desde pequeno, São Pedro Julião Aimar tem esse amor por Jesus Eucarístico. E ele já padre, uma das coisas que ele falava era que quando ele ia preparar a homilia para a missa, e quando ele ia celebrar uma missa, ele dizia que muito mais vale 10 minutos diante do sacrário para preparar a homilia do que 1 hora debruçado sobre os livros e estudando sobre o que falar.
Então é importante que a gente perceba que Jesus Eucarístico é fonte para a gente de amor, de conhecimento, de paz. É Jesus. Imagina se você soubesse que Jesus está numa igreja, você não iria para lá correndo? É a mesma coisa. Jesus está disponível, nos esperando, seja no ostensório, seja no sacrário, em todas as igrejas, à nossa disposição, nos aguardando para que a gente possa ir lá conversar com Ele, desabafar, bater um papo, sorrir, se alegrar, chorar. O que falta é a gente ter a disposição de ir lá e se colocar em adoração. Então vamos buscar fazer isso, vamos colocar um propósito, tentar pelo menos uma vez, pelo menos às quintas-feiras, ir na igreja fazer adoração, nem que seja 10 minutinhos, 15 minutinhos, 5 minutinhos, o tempo que você tiver para poder estar em adoração diante ali do Santíssimo Sacramento. E no dia que você não puder ir à igreja por algum motivo, você faz sua adoração em casa. Vamos fazer esse propósito? E aí eu queria partilhar com vocês que, com base nesse livrinho, ele dá uma série de dicas sobre adoração, baseado nos ensinamentos de São Pedro e Julien Mar. Eu fiz um resumo para passar para os meus filhos, eu fiz um papelzinho, e aí eu dou para os meus filhos para que eles possam fazer isso. Depois eu vou estar colocando esse resumozinho que eu fiz nos comentários desse vídeo para que você também tenha acesso. Então, segundo o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo número 2096, ele vai dizer que adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como Criador e o Salvador, o Senhor e o dono de tudo o que existe. E aí São Pedro de Julien Mar nos ensina a dividir a adoração, o período que a gente vai passar em adoração, em 4 partes. Então, se eu vou passar 1 hora lá, eu vou dividir aquela minha hora em períodos de 15 minutos, por exemplo. Né? Se eu vou passar 20 minutos, eu posso dividir em períodos de 5 minutos. Aí fica a critério de cada um. O primeiro período é o período da adoração. É o momento de adorar a Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Rei. Use o corpo como forma de adoração. Se ajoelhe diante do Senhor. O corpo também ora. E aqui tem uma oração que a gente pode fazer nesse momento. Senhor Jesus, eu te adoro. Tu és o meu único Senhor e Salvador. Tu és o meu amado, a minha alegria, a minha esperança, o meu tudo. Tu és o grande amor da minha vida. Tu és o Todo-Poderoso que faz em mim maravilhas, porque santo é o teu nome e tua misericórdia me basta. O segundo momento da adoração é o momento de ação de graça. É o momento que a gente vai agradecer a Jesus por tudo que Ele é e faz em nossas vidas. Então, não é só por aquilo que Ele fez, mas também por aquilo que Ele é. E aí eu coloco uma oração de sugestão aqui. Senhor Jesus, eu te agradeço por seu infinito amor, por sua bondade e misericórdia. Obrigado por sempre se fazer presente em minha vida, me conduzir e me livrar das armadilhas. Muito obrigado. E aí, reticências, você vai colocar aqui a sua intenção. No terceiro momento, é o momento de reparação. Momento de tristeza em reparação pela ingratidão, indiferença e impiedade da maioria das pessoas para com Jesus. Então, uma sugestão de oração. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e te amo. Peço o teu perdão pelos que não creem, não adoram, não esperam e não te amam. O quarto período da nossa adoração é um período de súplica. Momento de fazer pedidos a Deus. Faça alguns pedidos gerais, de maneira geral, não específicos para você, e depois coloque os seus pedidos pessoais. Então, Senhor Jesus, eu te peço pela libertação e proteção da Igreja Católica, para que tenhamos santos padres, pelo bispo da minha cidade, da minha diocese, pelo Papa, pela salvação das almas do purgatório, pela conversão dos pecadores, pela salvação e proteção de minha família, pelas pessoas que me pedem oração e por quem sou responsável por orar, por meus pais e filhos, por minha descendência e ascendência familiar, pelos falecidos da minha família, por minhas intenções particulares. E aí a gente coloca as nossas intenções particulares. Isso é apenas uma sugestão. Jesus ele não precisa de regras para você estar diante da presença dele. Então, o desafio, a proposta que eu te faço é, se você não é um adorador ainda, se você ainda não tem essa prática de fazer adoração, comece a fazer. Se você achar interessante, vá uma vez por mês, escolha uma quinta-feira no mês para que você possa ir fazer adoração. Se você tem possibilidade, vá toda quinta-feira à igreja, veja o período que Jesus vai estar exposto no Santíssimo Sacramento. Normalmente as igrejas abrem pela tarde.
Algumas abrem de manhã e à tarde. Então, você procure se informar direitinho na sua paróquia, na sua igreja. Se não tem, veja perto do seu trabalho, de repente meio dia você consegue sair na hora do almoço, passar 5 minutinhos, 10 minutinhos em adoração, mas que seja um tempo que realmente você está ali entregando a Deus a sua vida e se alimentando de tudo aquilo que brota de Jesus Eucarístico. Amor, paciência, perdão, tranquilidade, discernimento, sabedoria. Se colocar na presença de Jesus Eucarístico já é uma forma de oração. Então, vamos passar a fazer isso. Divulgue esse vídeo para que mais pessoas conheçam sobre a adoração eucarística. Eu vou deixar aqui nos comentários esse roteirinho que eu falei para vocês, lá caso vocês queiram copiar, imprimir e levar para a sua adoração, se isso facilita para você. Busquem conhecer mais sobre a vida de São Pedro, Júlio e Marcos. Você vai ver que é um manancial de conhecimento muito grande que fortalece a nossa fé. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, eu vou ter o maior prazer em responder. Encaminhe para outras pessoas esse vídeo para que mais pessoas se apaixonem por Jesus na Eucaristia. Um forte abraço, fica com Deus, te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.